é o poder dos ventos, é o Rei que vem, bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, meu Jesus virá.
chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para lá, para lá, para lá. Saudamos a todos os queridos irmãos e amigos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam no lar e na vida de cada um que nos assiste. É com extrema alegria que chegamos ao último episódio dessa série que intitulamos Revelações de Jesus Cristo no Apocalipse. A finalidade dessa série, a finalidade precípua dessa série, foi mostrar e revelar Jesus de uma forma diferenciada no livro de Apocalipse. Inclusive, para quebrar um pouco desta barreira ou desse conceito incorreto que se tem, que o livro do Apocalipse é um livro que só fala de tremor, de guerras, de fim do mundo. Queríamos trazer nesta série as revelações de Jesus, as visões de Jesus, os atos de Jesus, sempre com foco na mensagem principal do livro. É a revelação de Jesus como nosso Salvador, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores e como nosso principal regente no conceito da história da redenção desse mundo. Eu não podia deixar de agradecer primeiramente a todos que me ajudaram aqui com as gravações, a equipe de som, de edição, de áudio. Eu também gostaria de agradecer também a liderança dessa igreja, personificada na pessoa do pastor Rafael, mas principalmente agradecer a Deus pela oportunidade que tenho em partilhar a palavra de Deus com você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo. Esta última série foi deixada para mostrar uma revelação de Jesus, a maior revelação de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los, neste instante, para fazer uma breve oração comigo. Vamos juntos orar? Grandioso Deus, Pai Celestial, a Ti toda a honra e toda a glória. A Ti nossa súplica de perdão e nosso agradecimento pelo dom da vida. Clamamos a Ti também, ó Pai Celestial, que derrame o Seu Santo Espírito neste momento, para nos dar a iluminação necessária, para aprender de Ti e colocar em prática todos os Teus ensinamentos. Que Seu Santo Espírito possa tocar no coração e na mente de cada um que me assiste, ó Pai Santo. Que a mensagem venha diretamente do Seu trono e que nós possamos sorver os Seus ensinamentos, que nós possamos viver essas mensagens e principalmente levar todo esse evangelho a todos que necessitam, Pai Celestial. Clamamos a Ti, a Tua presença, por Jesus. Amém. Queridos, esta série que estamos chegando ao final, este quarto episódio, nós deixamos por último o grande estudo e a grande revelação de Jesus no livro de Apocalipse, que se deu em duas partes. Vejam que ao longo desta série, nós procuramos trazer a vocês atitudes, feitos de Jesus Cristo, para mostrar a todos os que assistiram essa série o que Jesus fez, faz e fará por nós. Vejam que o livro de Apocalipse é por muitos considerado o quinto evangelho de Jesus Cristo, porque ele mostra todos os atos de Jesus no santuário celestial e para mim e para a sua salvação. E vejam que Jesus é descrito no livro de várias facetas, de várias formas, com várias aparições, e quando intitulamos
esta série, como Revelações de Jesus, nós não estamos aqui trazendo as profecias de Jesus Cristo, mas nós estamos aqui trazendo as aparições de Jesus, os feitos de Jesus. Vimos que no primeiro episódio, por exemplo, ali no capítulo 1, Jesus se revelou para o apóstolo João no momento que João estava em extrema angústia, ali na ilha de Patmos. E quando João, temeroso por sua vida, no extremo sofrimento, por um momento de grande tribulação ali, de grande dor, de grande angústia, Jesus apareceu e se revelou para João de uma forma magnífica, dizendo que ele tinha sido morto, mas estava vivo pelos séculos dos séculos e que tinha as chaves da morte e do inferno. Vejam que Jesus nos ensinou, ali naquela aparição para João, que ele venceu o pecado, venceu a morte e pode nos dar vida plena, vida eterna. No segundo episódio, nós vimos que Jesus apareceu para um grupo, se revelou para um grupo, que carinhosamente a Bíblia denomina como 144 mil. Jesus se mostrou, em primeiro lugar, para esse grupo como protetor. Depois ele guiou esse grupo num determinado momento da história que a Bíblia chama de grande tribulação. Jesus os apacentou, Jesus os levou para a fonte da água da vida e, principalmente, Jesus enxugou de cada rosto toda lágrima. No terceiro episódio dessa série, queridos, nós vimos que Jesus aparece num momento da história conhecido como Armagedon. E neste momento, Jesus se revela para dois grupos distintos. Para os ímpios, em primeiro lugar, Jesus se revela como um poderoso general, um guerreiro, que vencerá a batalha e porá fim, de uma vez por todas, ao grande conflito entre o bem e o mal. E para este grupo, Jesus derramou seu juízo sem mistura de misericórdia. Uma faceta que nunca antes se conheceu ao longo da história, que a Bíblia também denomina como ato estranho de Deus. Está lá em Isaías capítulo 28, versículo 21. Só que nesse momento da história, Jesus também se revela para o grupo dos salvos. E para este grupo, Jesus os leva para uma festa, para uma ceia preparada para todos os vitoriosos. O que a Bíblia descreve como as bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, do verso 6 ao verso 9. Então vejam que ao longo dessa série nós mostramos várias revelações de Jesus, em primeiro lugar como um pai protetor e que dá vida eterna. Em segundo lugar, como um guia para uma batalha. Em terceiro lugar, como um general poderoso, mas principalmente como Salvador e como aquele que preparou uma festa para mim e para você. E nesta noite, não seguindo uma ordem cronológica de capítulos, mas voltando para um evento, nós vamos estudar juntos a maior revelação de Jesus Cristo. Na minha opinião, a maior revelação de Jesus ao longo de toda a história que se conhece. E esta revelação se deu em duas partes. Vejam, queridos, que hoje nós vamos estudar os capítulos 4 e capítulo 5 do livro de Apocalipse, que mostra uma festa, uma cerimônia que ocorreu há mais ou menos 2000 anos atrás. E como eu disse, o céu é um lugar de festa. O céu é um lugar de júbilo, de louvor, de grande alegria. E hoje, neste último episódio, nós vamos estudar a entronização de Jesus Cristo. A maior revelação que Deus recebeu o seu Filho e que Jesus se mostrou ao universo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu convido vocês a ir comigo na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos lê-lo por inteiro, mas ele é curtinho. Acompanhem comigo, por gentileza. Apocalipse, capítulo 4. Na minha versão, assim diz: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda.
Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Queridos, se nós pudéssemos nos transpor e ficar na imaginação esta cerimônia, que cerimônia majestosa, que evento glorioso. Vejam que o capítulo 4 apresenta um cenário de uma realeza que até João, em sua visão, ele tem dificuldade de escrever, de relatar. Vejam que ele usa ali textos, formas e palavras que ele tenta descrever mais ou menos o que ele vê, mas ele não consegue. Por exemplo, um mar como de vidro e cristal. Vejam que ele relata seres angelicais que se parecem com leão, com novilho, com águia, com homem. Veja que ele descreve ali certas características do cenário que ele vê, mas ele usa termos humanos. E ele não consegue relatar a magnitude do que está acontecendo ali. Só que vejam que ele ressalta, primeiramente, quem estava presente nessa festa. O verso 4, 2 e 3, desculpem, os versos 2 e 3, mostram que Deus Pai já está nessa festa, está sentado no trono. O verso 4, ele coloca os representantes legais dessa festa, denominado ali 24 anciãos. O verso 5 mostra que o Espírito Santo está diante do trono. E o verso 6 mostra que existem seres angelicais nessa festa, ou seja, a cerimônia está toda preparada para receber o protagonista dessa festa, aquele que irá se revelar. Só que na narrativa do autor, ele ressalta 2 aspectos principais. Nem tanto quem são os personagens que estão ali na festa, mas 2 detalhes saltam aos olhos. Em primeiro lugar, queridos, diferentemente das visões do trono do Velho Testamento, ali descrito pelo profeta Isaías, Daniel, Ezequiel, que ressaltam sempre a pessoa de Deus Pai sentado no trono, aqui o apóstolo João, ele dá ênfase a uma outra coisa. Vejam que ele usa termos no capítulo 4 assim: no trono, diante do trono, por detrás do trono, ao redor do trono, no meio do trono. A palavra trono, no livro de Apocalipse capítulo 4, ela aparece 14 vezes. Ou seja, a ênfase de João não é propriamente na cerimônia em si com seus convidados, mas sim ao que irá acontecer ali. Ele quer relatar, ele quer dar ênfase, ele quer dar um foco principal, dizendo que aquela cerimônia é uma cerimônia voltada ao trono, ou seja, é uma entronização. O segundo detalhe que João coloca como foco principal está ali no verso 11. Ele diz que no trono está sentado Deus Pai, e usa ali metáforas
de pedras preciosas. Mas Deus Pai está sentado, porque Deus Pai preenche um requisito ali no verso 11, acompanha comigo, verso 11 de Apocalipse 4. Diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, João diz que aquele que se assenta no trono tem um requisito principal, a divindade de ser criador. Ele é Deus e ele é nosso criador. E nesse momento, desta visão de João, aparece a maior revelação de Jesus, porque o capítulo 4 não aparece o personagem dessa festa. Essa festa foi preparada para receber alguém que estava vindo. E a partir do capítulo 5 é que vamos ver a entronização e a chegada do protagonista, o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Acompanhem comigo o capítulo 5, também é um capítulo curto, eu gostaria de ler por inteiro com vocês. Acompanhem comigo. Apocalipse capítulo 5, assim diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, verso 5, todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouros de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que se está assentado ao trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Queridos, neste capítulo 5, entra o personagem principal, não só desta cerimônia, mas da minha vida e da sua vida: Jesus Cristo de Nazaré. Mas o autor deste livro, aquele que narra essa cerimônia, ele, neste momento de grande alegria, de grande júbilo, de grande louvor, o verso 3 nos conta, o verso 3 e verso 4, nos conta que João estava chorando demais. Uma contradição, porque era um momento da maior festa que houve no céu. Só que João está chorando. Por que ele está chorando, queridos? Entendam. O capítulo 5 do livro de Apocalipse começa com João vendo um livro. E o livro, ao contrário do que está escrito na Bíblia, que ele não estava exatamente na mão direita de quem estava sentado no trono, Deus Pai, mas sim ao lado direito, porque o verso 2 e o verso 3 diz ali que ninguém, absolutamente ninguém, era digno de abrir o livro
e desatar os selos, nem mesmo de olhar para o livro. Vejam que a Bíblia descreve que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, era digno de pegar, de tomar aquele livro, inclusive Deus Pai. E João chorava copiosamente, porque ele sabia que naquele livro estava todo o desenrolar da história da redenção desse mundo caído. Então ele estava angustiado por sua salvação, pela salvação de todos os demais. Mas ele, naquele momento de maior angústia, que ele chorava muito, um dos anciãos disse para ele: não temas, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vejam que a primeira referência do capítulo 5 de Jesus Cristo, quando ele é entronizado, ele é referente a um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que mostra um ser imponente e um ser da realeza, do trono real. Porque eles entendiam que a linhagem de Davi se assentaria no trono para todo sempre. Só que João, quando vê a visão, quando recebe essa notícia do ancião, dizendo que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e se achou digno de abrir o livro, ele olha, e quando ele olha, ele vê no meio dos seres viventes e dos anciãos, um cordeiro como tendo sido morto. Vejam que Jesus, no seu maior momento de grandiosidade, de majestade, ele não se apresenta como leão da tribo de Judá, mas ele se apresenta como um cordeiro enviado por Deus, um ser humilde, um ser manso, um ser subserviente, aquele que venceu através do seu sangue. Por isso que talvez Jesus tenha dito que é dos humildes ou dos pobres de espírito o reino de Deus, porque assim é o reino de Cristo. Ele mostra a grandiosidade da simplicidade do ser e do viver. Queridos, neste momento, Jesus se achou digno porque ele preencheu todos os requisitos legais do processo jurídico divino para poder tomar o livro e abrir os selos e desenrolar todos os requisitos, todas as fases, todas as etapas do processo de redenção deste mundo caído em pecado. Vejam, queridos, que eu falei que no capítulo 4, João dá ênfase a um requisito para se assentar no trono, que é a divindade e ser criador. Esse requisito Jesus já tinha preenchido, porque ele era Deus por essência, e aqui em sua entronização ele foi Deus por mérito. Repito, Jesus é Deus por essência e por mérito. Só que ainda tinha um outro requisito a ser preenchido. Apenas aquele que poderia tomar o livro e abrir o selo é que poderia se sentar ao lado de Deus Pai no trono. E o verso 9 descreve como Jesus fez isso. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, queridos, Jesus não só preencheu o requisito da divindade, mas ele também preencheu o requisito de tomar o livro, porque ele comprou com sangue o meu e o teu redenção, a minha e a sua redenção. Vejam que naquela festa, quando Jesus foi entronizado, quando Jesus se assentou ao lado do Pai, ele pôde assim salvar todo esse mundo de pecado, me salvar e te salvar. E vocês lembram, queridos, que eu falei que esta cerimônia, esta entronização, esta revelação de Jesus, ela se deu em 2 partes? Porque para Jesus chegar nesta cerimônia como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, e preencher todos os requisitos deste processo jurídico divino de salvação, de redenção, ele teve que se revelar ao mundo de uma forma diferente do que tudo que já vimos aqui ao longo desta série. Acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 13 ao verso 17. Evangelho de João, capítulo 3, a partir dos versos 13 a 17. Na minha versão assim diz: ora,
ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu irmão, minha irmã que está me assistindo, a maior revelação de todas, a maior revelação de Jesus Cristo para todo esse universo, foi feito em meio a dor e sofrimento, em meio a angústia e aflição, aqui na cruz do Calvário, em meio ao madeiro, quando Jesus foi levantado, naquele momento, ele se revelou como vencedor, de uma vez por todas, do grande conflito entre o bem e o mal, e ali ele comprou a escritura da terra e se achou digno de abrir o livro, desatar os selos, e ele comprou a minha vida e a sua vida, ele comprou a minha redenção e a sua redenção. O maior ato de amor que esse universo já presenciou, e por incrível que pareça, ali estavam poucas mulheres, um único apóstolo, mas Jesus tinha toda a hóstia angelical e tinha a natureza como suas testemunhas. E todos eles prantearam, todos eles convulsionaram, todos eles olharam para Jesus Cristo e viu o que o pecado poderia fazer com o ser humano. Mas naquele momento, Jesus comprou com sangue o direito de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e dono deste universo. Mas principalmente, ele comprou o direito de ser Rei da minha vida e da sua vida. Queridos, a partir daí, Jesus disse ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, aos vencedores, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no meu Pai em seu trono. Meu irmão, minha irmã, o maior ato de amor, a maior revelação foi feito num madeiro para que eu e você pudesse um dia sentar no trono com Jesus Cristo. Quer você responder a esse amor? Quer você responder a esta maior revelação de Jesus Cristo? Faça de Jesus o dono da sua vida. Ame-o assim como ele te amou. Aceite este sacrifício vivo feito por Jesus Cristo e esteja com ele nas mansões celestiais. Vamos juntos orar. Grande Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Pai Santo, porque um dia o Senhor nos comprou a preço de sangue. Não temos palavra para te agradecer, mas temos um coração corrupto, sujo para te entregar. E sabemos que sua infinita misericórdia e o seu infinito amor pode mudar a nossa natureza, para que um dia possamos ir até o seu trono, adorá-lo, cantar glórias, louvores a ti, Pai Celestial. Perdoe os nossos pecados. Abençoe todas as famílias que nos assistem. Esteja conosco e venha logo nos buscar. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus te abençoe com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor dele inunde seu lar e sua vida. É o que desejamos aqui da Igreja do Riacho Grande. Amém.